Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma aula, na verdade, aqui, do nosso curso Princípios Básicos da Fé Cristã, e mais um vídeo aqui do canal Mensagens de Fé e Esperança. Hoje nós vamos gravar o vídeo aqui que dá continuidade à aula de número 15 do nosso manual de batismo, o mínimo que precisamos saber como genuínos cristãos, aula de número 15, que tem por título ou por tema o final dos tempos. Já faz algum tempo aí que eu gravei o último vídeo dessa aula. É uma aula extensa e mesmo assim não vai resolver todas as dificuldades da escatologia, não vai trazer todas as respostas aí concernentes ao final dos tempos, uma vez que nós temos algumas pistas nas Escrituras que nos mostram ou que nos dão a entender como será no final dos tempos. Porém, nós vamos ter certeza acerca de vários fatos, várias questões somente quando Jesus vier. Porque nós temos certeza absolutíssima, certeza absoluta que Jesus virá. Nós devemos estar preparados para quando Ele voltar para buscar a sua igreja e que nós estaremos com Ele para todo o sempre, pelos méritos dele na cruz do Calvário. Olha, antes de começar a nossa aula aqui, eu quero te convidar mais uma vez, te pedir, na verdade, mais uma vez, você que ainda não é inscrito, olha, aumentou significativamente aí o número de inscritos no canal. Nos últimos meses, passamos de 100 inscritos. Olha, para muita gente isso pode representar quase nada. Para mim representa muito mesmo, uma vez que eu tenho pouco tempo para gravar vídeos aqui no canal. Estou me esforçando para tentar gravar uma vez por semana. Nem sempre estou conseguindo, mas estou me esforçando para gravar mais vídeos para o canal. E eu agradeço de coração a cada um, cada irmão, cada irmã, cada um que se inscreveu aqui no canal. Muito obrigado, que Jesus continue abençoando grandemente. Compartilhe, você que já é inscrito, compartilhe esse vídeo, curta, porque é muito importante curtir, porque aí o YouTube entende que o conteúdo é relevante, aí ele vai mostrar esse vídeo para mais pessoas. Se não há curtida, se não há comentário, é muito importante comentar também, se não há curtida, se não há comentário, o YouTube entende que o assunto, que o vídeo não foi relevante, ele não vai mostrar esse vídeo para quase ninguém. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, curta esse vídeo, compartilhe, comente, é muito bem-vindo. Dê sugestão de temas que você gostaria de ver aqui no canal e nós vamos nos esforçar para responder, para gravar, para trazer algo aí para o seu coração, tá bom? Dito isso, então vamos dar continuidade, vai ser a parte 5 da nossa aula, o final dos tempos. Hoje nós vamos tratar aqui do milênio, vamos dar continuidade falando um pouco a respeito do milênio, que é uma doutrina escatológica também que divide opiniões. Nós temos aí pelo menos 3 vertentes, temos pelo menos 3 posicionamentos, pontos de vistas diferentes, nos pormenores, pontos de vistas diferentes uns dos outros nos pormenores. Todos os pontos de vistas, eles concordam que Jesus voltará em algum momento, que Jesus voltará, que Jesus estabelecerá o seu domínio eterno, mas existem aí entendimentos diferentes com relação aos pormenores, e é isso que nós vamos ver isso. E por que a doutrina do milênio ela é tão controversa, ou tem esses pormenores em pelo menos 3 vertentes, tem essas dificuldades, vamos chamar assim, de interpretação? Porque a doutrina sobre o milênio, ela está baseada basicamente, ou diria que até mesmo unicamente, no livro do Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 1 até o 10. Pelo menos de forma clara, essa doutrina só está presente aí em Apocalipse, capítulo 20, do 1 ao 10, que vai tratar. É até importante a gente ler aqui, Apocalipse, capítulo 20, eu vou
abrir aqui a Bíblia 21 ao 10. Apocalipse 20, do 1 ao 10, que diz da seguinte maneira: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. É daqui que vem a ideia do milênio, tá? E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Verso 4: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mais uma vez aparece aqui a expressão 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos, mais uma vez, se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Louvado seja Deus pela sua palavra. Então aqui nós temos, o texto que traz aí essa fundamentação para a doutrina do milênio, o texto que basicamente fundamenta aí a doutrina do milênio. É justamente por ter somente esse texto com essa expressão tão clara que abre esse precedente aí para uma discussão maior, vamos dizer assim, acerca do assunto, da doutrina do milênio. Olha, eu disse que são 3 posicionamentos, são 3 pontos de vista, 3 vertentes distintas, a respeito do milênio, sendo que a primeira delas é o amilenismo. Tem muita gente que pode entender aí que a expressão amilenismo ou amilenista, ela possa denotar aí a ideia de que não existe um milênio, porque no grego a ideia do A ou do alfa, traz a ideia aí de uma negação, mas na verdade não é esse o entendimento do amilenismo. O amilenismo, ele não prega que não haverá um milênio. O que ele prega é que não haverá um milênio literal de 1000 anos. O amilenismo, ele entende que o milênio, ele não é um período literal de 1000 anos, tá? E nem um período futuro, mas o amilenismo entende que o milênio é, na verdade, um espaço de tempo indeterminado e que, por sinal, já foi inaugurado, não será inaugurado com a segunda vinda de Jesus, mas o amilenismo acredita que o milênio já foi inaugurado com a primeira vinda de Jesus, e ele está acontecendo, nesse exato momento. E alguém poderia objetar: mas se é milênio, e já faz mais de 2000 anos que Jesus veio, então essa teoria, essa vertente está equivocada. Mas como volto a frisar, é importante para a gente compreender, o amilenismo, ele entende que o milênio não é um período literal de 1000 anos, ele entende que é um período
que 1000 anos é apenas um símbolo, né, simbólico, e por mais que o outro posicionamento, que é o pré-milenismo, né, defenda e acuse o amilenismo de não ser fiel à interpretação histórico-gramatical, né, que é a interpretação correta. Eu sou pré-milenista, né, adianto que eu sou pré-milenista, mas eu tenho que dar o braço a torcer e reconhecer que esse não é um argumento legítimo, um argumento justo para se criticar, para se refutar o amilenismo. Por quê? Porque, na verdade, a interpretação histórico-gramatical, ela não pressupõe que nós devemos interpretar tudo literalmente. Não. O posicionamento, né, hermenêutico histórico-gramatical, ele prevê que nós devemos interpretar cada texto em conformidade com o seu gênero literário, tá bom? E o gênero literário do Apocalipse é um gênero apocalíptico, que é extremamente simbólico, tá? Então, não dá para interpretar de forma literal praticamente nada, quase nada é interpretado de forma literal no Apocalipse, né? Então, a grande maioria das palavras, dos sentidos, são simbólicos, são figuras, são símbolos que representam alguma coisa. Então, nesse sentido, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser legítimo. Se eu dissesse para você que não, né, porque eles estão errados em entender esses 1000 anos de forma simbólica, porque tem que ser interpretado literalmente, eu estaria sendo desonesto, tá? Eu até acredito que existam, né, intérpretes da Bíblia que afirmam isso acreditando nesse argumento, mas eu particularmente não acredito. Eu sou pré-milenista por outras razões, e nós vamos ver futuramente, tá bom? E até mesmo porque o amilenismo, ele não resolve todas as dificuldades hermenêuticas, dificuldades lógicas essa doutrina escatológica ela possui. Nem o amilenismo, nem o pós-milenismo e nem o pré-milenismo também. Eu sou pré-milenista, mas o pré-milenismo também tem lacunas que não fecham, que não tem como, não resolve, tá bom? Mas continuando aqui no material que nós estamos seguindo, eu escrevi que, no caso, então, é um período indeterminado, que já foi inaugurado com a primeira vinda de Jesus, diferente do que acredita o pré-milenismo, que pensa, né, acredita que será inaugurado com a segunda vinda de Jesus. Então está acontecendo o milênio nesse exato momento, ele está em vigência, né? E Cristo está reinando, Cristo está governando o seu povo através da palavra e do Espírito Santo, tá bom? Então fala, mas cadê o milênio justo, de equidade, né, do Senhor Jesus? O amilenista vai dizer, não, Cristo está reinando já. Está reinando com a sua igreja, através da pregação da palavra, através da obra do Espírito Santo. E nesse sentido eu já tenho dificuldades, porque nem mesmo esse reinado, né, através da igreja, não é um reinado completo, né? Ele é um reinado, vamos dizer assim, um reinado onde, claro, Cristo está assim governando a sua igreja, mas a igreja ainda não alcançou o estado de glorificação, né? Ainda não chegou no estado de completo aperfeiçoamento, e só se dará com a segunda vinda de Jesus, né? Então, mesmo esse reinado de Cristo na sua igreja ainda não é o reinado perfeito, como parece indicar a Bíblia de um modo geral, né? De paz, de equidade, de justiça completa, né? Porque por mais que nós tenhamos sido transformados, estamos num processo de transformação, aperfeiçoamento, nós estamos bem longe de alcançar esse patamar extremamente elevado que Cristo ele vai estabelecer, nesse caso, como pré-milenista, eu creio que ele vai estabelecer no seu governo, no seu reinado. Tá legal? Então, para os amilenistas, não haverá um milênio de paz, como acreditam os pré-milenistas, não haverá um milênio de 1000 anos literais de paz e justiça na Terra antes do fim do mundo, né? Quer dizer, na verdade, não é os pré-milenistas que acreditam que vai ter esse período antes, né,
do fim do mundo no sentido antes da vinda de Jesus. Eles creem que haverá um período de paz, de justiça completa, antes sim do diabo ser lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre, né, dos ímpios serem também lançados neste lugar. Haverá esse período onde o diabo estará amarrado, né, e depois será solto por um período de tempo. Esse é um ponto também que eu acho complicado para o pré-tribulacionismo, para o pré-milenismo, melhor dizendo, mas são as lacunas que, no meu entendimento, não fecham nem de um lado nem de outro. Mas para os amilenistas, então, não haverá um período de paz e justiça na Terra antes do fim do mundo. Quem acredita nisso são os pós-milenistas, e nós vamos ver mais detalhadamente. Então, eles creem que haverá um crescimento contínuo e simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo, o mal e o bem vão crescer simultaneamente. Ao mesmo tempo, o bem e o mal vão se expandir no mundo até a segunda vinda do Senhor Jesus, tá bom? Então esse é o amilenismo. Então grava isso, o amilenismo, ele não prega contra o milênio, no sentido que não haverá um milênio, é isso que prega o amilenismo. Não, o amilenismo ensina que não haverá um milênio literal de 1000 anos, que a palavra milênio, ela indica um período longo, né, mas ela é uma palavra simbólica, é um termo simbólico que indica apenas um período extenso, que nesse entendimento, né, do amilenismo começou com a primeira vinda de Jesus. O pós-milenismo acredita, né, que o reino de Deus não será uma realidade celestial futura, né, assim como o amilenismo também não acredita que é algo que está acontecendo, mas acredita numa realidade terrena presente, como nesse sentido, em certa medida, como também acredita o amilenismo. Então, para o pós-milenismo, está acontecendo o milênio. Então, existe algo em comum entre o amilenismo e o pós-milenismo, que é o fato de acreditar que o milênio já está acontecendo. Aliás, que é o fato de acreditar que o milênio teve seu início com a primeira vinda de Jesus. E não terá o seu início com a segunda vinda de Jesus, mas já está em andamento na Terra nesse exato momento. Tá legal? Então, assim como o milenismo entende, né, assim como o milenismo entende o milênio como um período não literal, outro ponto também de convergência, né, entre o amilenismo e o pós-milenismo, o pós-milenismo também entende o milênio como um período não literal, ou seja, um período simbólico e indeterminado. Mas aí é interessante a gente destacar que os pós-milenistas, eu até escrevi aqui que eles são mais otimistas, aliás, eles são muito mais otimistas que os amilenistas. Por quê? Porque eles acreditam, diferente do amilenismo, que crê que o bem e o mal eles vão crescerem juntos, né, vão crescendo, vão ter uma certa ascendência simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, lado a lado. Vamos pensar assim, que ao mesmo tempo que o ímpio vai se afundar ainda mais no pecado, a igreja vai se santificar ainda mais, ou pelo menos o remanescente fiel, né, no caso aí do amilenismo. O pós-milenismo não, o pós-milenismo ele acredita que o mundo terá um progresso crescente, vai ter uma ascendência de paz e de prosperidade à medida que o evangelho ele for sendo pregado. Então, o pós-milenismo acredita que à medida que a igreja ela vai evangelizando, ela vai pregando o evangelho, ela vai ganhando almas, o mundo então vai melhorando, vai aumentar a paz, vai aumentar a santidade, a justiça, né, o amor entre as pessoas. Olha, se tivesse um posicionamento que eu descartaria de imediato, é o pós-milenismo. Eu respeito muito o amilenismo, reconheço que há pontos no amilenismo que são muito fortes e bem difíceis pontos difíceis de ser refutados, né, como esse que eu falei da interpretação. No meu entendimento, a forma interpretativa adotada do amilenismo ela é bem coerente, mais coerente até mesmo do que o pré-milenismo, né? A questão de interpretar não literalmente os 1000 anos, mas interpretar
de forma simbólica, está sim em consonância, coaduna sim com a hermenêutica histórico-gramatical. Me perdoem aí, mas você é pré-milenista, está pregando contra. Eu tenho que ser honesto, né? Eu tenho que ser honesto, o que é certo e não adianta eu querer, não vou dizer uma mentira aqui para favorecer o posicionamento que eu sustento, que é o posicionamento da denominação que eu faço parte. E não só por isso, tem coisas da minha denominação que eu não concordo completamente, né? Teologicamente falando, eu tenho algumas variações, são pequenas, acredito que irrisórias, mas tem algumas variantes aí que nem sempre estão em plena harmonia com aquilo que a maioria dos pastores da minha denominação, da denominação que eu faço parte, eles confessam. Mas tudo bem, então, voltando aqui, né, o pós-milenismo, ele entende que à medida que o mundo for sendo evangelizado, o evangelho vai sendo pregado, então isso aqui vai virando um paraíso, tá? Vai virando um paraíso. E está cada dia mais difícil de sustentar isso, porque a igreja cresceu numericamente, né? Mas junto com o crescimento da igreja, cresceu a prostituição, cresceu o latrocínio, cresceu os golpes, as trapaças, cresceu tudo de ruim. Tudo de ruim. Então, nesse sentido, o amilenismo está prevalecendo. O pré-milenismo também prega isso, né? Só que a diferença é que o pré-milenismo crê que o mal e o bem até crescem, só que o mal ele vai sobressair, né? A Bíblia ensina Jesus dizendo que por se multiplicar a iniquidade, já vimos isso em aulas anteriores, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria, tá? Então, o pré-milenismo reconhece que haverá, em alguma medida, no seio da igreja, ou pelo menos aqueles que são o remanescente fiel, né, vai crescer ainda mais, né, o amor, a devoção, que é como disse, né, encerrou-se o Apocalipse, né, dizendo, ou nas últimas palavras, vamos dizer assim, dizendo: aquele que está sujo, suje-se mais ainda, aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. E é mais ou menos isso que vai acontecer, vai ter essa crescente do mal, mas também o crescente desejo de agradar a Deus no remanescente fiel. Só que como é remanescente, é um número pequeno, então a maioria estará atolada no pecado. E até mesmo aqueles que em algum momento viveram em santidade, conforme a vontade de Deus, vão em alguma medida se afastar. É aí que temos aí a questão da parábola das 10 virgens, né? Que todas as 10 eram virgens, todas elas ali representam a igreja, só que 5 delas não foram prudentes, deixaram faltar o azeite, né, um símbolo aí do Espírito Santo, e por faltar o azeite, elas acabaram ficando na escuridão, nas trevas, enquanto as prudentes, elas se encontraram com o noivo, né, o que muito provavelmente indica para o arrebatamento da igreja, que, no meu entendimento, é difícil até de conseguir localizar, e situar o arrebatamento no amilenismo. É uma das razões pelas quais eu não sou amilenista, né? É muito difícil de conseguir encaixar o arrebatamento da igreja no amilenismo. Como assim o arrebatamento no final da grande tribulação? Qual a finalidade, qual a razão de ter um arrebatamento no final da grande tribulação? Não faz nenhum sentido, tá bom? Então, o milênio, no caso, o pós-milenista, ele vai dizer, né, que tudo isso vai melhorando cada vez mais e vai virar quase que um céu aqui na Terra, tá? Esse é o posicionamento do pós-milenismo, tá bom? Então, o pré-milenismo, ele vai tratar de uma forma um tanto quanto diferente. Para o pré-milenismo, o milênio ele é um período futuro e literal de 1000 anos. Eu sou pré-milenista, mas eu reconheço que não vejo nenhum problema, pelo menos, em se sustentar que não seja um período literal, né? Embora tradicionalmente, né, interpretado, né, os pré-milenistas de um modo geral interpretam que será um período literal de 1000 anos, eu não tenho dificuldades em pensar na possibilidade de que talvez não seja um período de 1000 anos, ou não tenho dificuldade em reconhecer que, de acordo com o gênero literário
do livro que fundamenta essa doutrina, o livro do Apocalipse, que eu não tenho dificuldade de reconhecer que existe sim a possibilidade de não ser um período literal, tá bom? Mas o pré-milenismo sustenta que o milênio ele não está acontecendo como acredita o amilenismo e o pós-milenismo, mas será um período futuro, ou seja, um período que está por vir, literal, de 1000 anos, e que, diferente do amilenismo e do pós-milenismo, que acredita que já está acontecendo porque iniciou com a primeira vinda de Jesus, o pré-milenismo acredita que o milênio vai ter início imediatamente após o fim da grande tribulação. Então veja bem, enquanto normalmente o amilenista e o pós-milenista eles acreditam que Jesus vai vir apesar que hoje tem tantas vertentes, né, até difícil a gente afirmar isso. Tem gente que talvez vai crer numa parte da doutrina, numa parte da outra, vai mesclar, né? Mas o fato é que, de um modo geral, eles acreditam que a igreja passa, né, por essa tribulação, né? O pré-milenista ele vai dizer que não. Normalmente o pré-milenista também é pré-tribulacionista, ou seja, Jesus vem, arrebata a sua igreja, né? Fica com a igreja nas nuvens. Não é que Jesus vai voltar uma segunda e uma terceira vez, como acusam principalmente aí os amilenistas. Não, os pós-tribulacionistas dizem não, que é um absurdo essa interpretação, porque daí Jesus então volta uma segunda vez, ninguém vê, só a igreja, depois volta uma terceira. Não, ele volta uma só vez, a segunda vez. Ele volta e ele fica nos ares. E ele arrebata a igreja, ele já voltou, ele não desceu na terra, mas ele já voltou, está nos ares, e ele desce na terra no final da grande tribulação, onde os 1000 anos serão estabelecidos, né? Satanás será amarrado, né, por Jesus. Jesus ele vai amarrar Satanás e ele vai reinar pessoalmente neste mundo, né, com uma sede, tendo como sede Jerusalém. E aí um dos textos aqui tradicionalmente citados é esse daqui, ó. Isaías 24, 23, que diz: E a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém e perante os seus anciãos gloriosamente. Então os intérpretes aí que seguem essa vertente do pré-milenismo acreditam então que esse texto seja uma referência a esse evento glorioso que se dará, tá bom? Então será um período de paz, de prosperidade, como nunca houve, como nunca aconteceu desde os dias de Adão. Aí tem aqui também algumas referências, né? Deixa eu colocar aqui: Isaías 2, 1 ao 7, 11, 1 ao 9, 65, 17 ao 25. Vou ver aqui se eu vou conseguir colar todos eles aqui. Eu vou encontrar todos eles aqui na Bíblia. Essa Bíblia é muito boa para pesquisa. Bíblia chamada, ela é online, tá? Você pode pesquisar, olha, muito, muito bacana. Eu gosto bastante dessa Bíblia aqui para pesquisa, tá? Eu já encontrei aqui, os textos dizem o seguinte: Isaías capítulo de número 2, do 1 ao 7, diz assim: Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Verso 3: E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerrear. No lugar da guerra, o trabalho, né? Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se
e associam-se com os filhos dos estrangeiros. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Então esse é o primeiro texto aí, né? Eu não sei se eu diria que até o versículo 7, mas tradicionalmente entende-se que vai até o versículo 7. Outro texto é também Isaías, no capítulo 11, do 1 ao 9, que diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho, fortaleza, conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á, melhor dizendo, no temor do Senhor. Ou seja, vai se agradar do temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, se deitará em a paz extrema aqui, né? E o bezerro e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deleitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É aí que o pós-milenista gosta de usar essa última parte para dizer que à medida que o evangelho for sendo pregado, né, ou seja, a terra for se enchendo do conhecimento do Senhor, aí que as coisas vão melhorando, vão virando quase que um céu aqui na terra. Isaías 65, do 17 até o 25, os versículos dizem assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. Exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras de suas mãos. Não trabalharão em vão, debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. É claro que é passível aqui de discussões, né, ao mesmo tempo aí que o amilenista pode dizer, mas esse texto aí está falando de novos céus e nova terra, então não pode se aplicar à questão do milênio. Olha, é um argumento favorável sim para o amilenismo, mas tem um argumento favorável também ao pré-milenismo, que é que não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que cumpra os dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Então, se o texto, a ideia do texto aqui, do completo desse extrato do texto aqui, é se referir a novos céus e nova terra, no sentido da eternidade absoluta, que o pré-milenismo entende que é algo que vai acontecer após o período do milênio, então não poderia ter morte, né? O menino morrerá de 100 anos, porque aqui o texto está tratando de longevidade, não de imortalidade.
e de alguma forma haverá pecado, né? Porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, novos céus, nova terra, nós entendemos que não haverá pecado. Embora o texto comece dizendo: eis que eu crio novos céus e nova terra, parece que esse é um evento que vai acontecer após esse período do milênio, que parece ser mais razoável entender que é ele que está sendo descrito nos versículos seguintes, tá bom? Mas eu volto a dizer aqui para você, vamos esperar para a gente ver direitinho, porque o que nós temos certeza absoluta aqui que Jesus vai voltar, a gente tem que estar preparado. O resto a gente vai esperar para a gente ter certeza, tá bom? Então os salvos ressurretos e arrebatados em Jesus, ou os salvos ressurretos e arrebatados em seus corpos incorruptíveis vão reinar, eles vão reinar juntamente com Cristo, enquanto que um outro grupo também salvo, porém ainda não ressurreto, cada um em seu corpo natural, viverá sob o reinado milenar de Jesus com os ressurretos e arrebatados. Então vamos entender aqui, tem um grupo que é aquele que morreu em Cristo, tá? E ele está na glória com Jesus. No momento da segunda vinda de Jesus, eles vão ser ressuscitados, ou seja, eles vão retomar os seus corpos que serão glorificados. Tá bom? Eles ressuscitam antes do arrebatamento, seus corpos serão ressuscitados. Mas tem um outro grupo que vai ser arrebatado, e os seus corpos serão glorificados também, serão aperfeiçoados. Mas aí tem um outro grupo, que é aqueles que vão ficar para a grande tribulação, que vão falar: puxa vida, olha, nós pisamos na bola, olha, nós vacilamos, nós tínhamos todas as evidências bíblicas para servirmos a Deus, para fazermos a vontade de Deus, para vivermos em conformidade. Nossa, entrou acho que um cisco no meu olho aqui, tá custoso, hein? E tá coçando. E nós tínhamos tudo para fazer a vontade de Deus e sermos arrebatados, estarmos com Cristo agora. Mas já passou a oportunidade, agora nós não podemos vacilar de novo, nós vamos ser fiéis até a morte. Vamos ser fiéis até a morte. Muitos vão morrer, né, nesse período de tempo, e outros vão permanecer vivos e vão fazer parte aí desse período milenar, quando Cristo tocar a terra, né, pisar na terra no final da grande tribulação e estabelecer então o seu período de reinado de 1000 anos. Então, um grupo de salvos, ressurretos, arrebatados de seus corpos incorruptíveis reinarão com Cristo, enquanto que o outro grupo também salvo, porém não ressurreto, cada um em seu corpo natural, viverá sob o reinado milenar de Jesus com os ressurretos e arrebatados, tá bom? Aí a pergunta, que no material eu escrevi o seguinte, a pergunta é: quem serão essas pessoas que viverão na terra de modo natural, onde nascerão crianças e morrerão pessoas? Se aparentemente todos os salvos já estarão gozando de seus corpos incorruptíveis, o que pressupõe, no caso, a imortalidade. Então, quem são essas pessoas? Bom, a Bíblia nos mostra que muitos morrerão salvos, né, como nós falamos, durante a grande tribulação, como podemos ler em Apocalipse, né? Vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 7, 14 e 15. Deixa eu colar aqui para a gente ver rapidamente. Ctrl V, Apocalipse 7, 14 e 15, que diz: E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então, eles vieram da grande tribulação, não vigiaram, ficaram para a grande tribulação, mas agora, na segunda vez, eles não vacilaram, morreram por causa do nome de Cristo. Porém, provavelmente haverá dois grupos remanescentes de pessoas que conseguirão
fugir e encontrar abrigo, né? E pelo que sobreviverão, melhor dizendo, né, a grande tribulação. E que, por sua vez, esses dois grupos, né, viverão de forma natural no período do milênio, que são os cristãos desapercebidos, né, que estão representados lá naquelas 10 virgens, 5 das 10 virgens, né, vacilaram, a lâmpada apagou e ficou para a grande tribulação, tá? E os judeus que vão crer em Jesus durante a grande tribulação. Olha aí, tem alguns textos aqui que apontam para isso. Eu quero ler com você rapidamente. Copiar, colar aqui, Ctrl V. O primeiro deles é Mateus 24:16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Demonstra aqui pessoas que vão estar fugindo para os montes. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então o grupo vai fugir aí, tá bom? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Parece que o lugar menos seguro vai ser a cidade, né? A polis, a cidade. O pessoal vai fugir aí para as montanhas, vão procurar um lugar aí para se abrigar. Então, possivelmente sejam essas pessoas que vão reinar no período do milênio, seus corpos naturais, que vão durar aí mais de 100 anos, e por conta disso haverá ainda algum pecado, porque elas não receberam o corpo incorruptível, não desfrutaram ainda do estado de glorificação. Tá legal? Então, ambos os grupos possuem um prévio conhecimento bíblico, né? No caso, o grupo dos cristãos e também dos judeus, especialmente os cristãos displicentes, que num possível encontro decorrente da fuga para os montes acrescentarão o que os judeus porventura não saibam acerca de Jesus e dos acontecimentos finais, tá bom? Aqui eu tenho uma tabela que eu vou printar ela e vou colocar aqui nesse vídeo para compartilhar com você, para ficar mais fácil, porque eu estou olhando para ela agora na tela do computador, tá? Tem uma tabela, não é minha, tabela, eu não recordo exatidão, mas eu acho que eu extraí ela da Teologia Sistemática do Norman Geisler, tá bom? E aqui nessa tabela ela fica mais fácil para a gente compreender as diferenças e as semelhanças entre os posicionamentos. Com relação a um milênio literal, o pré-milenismo diz sim, vai ser literal. O amilenismo, não. Pós-milenismo, não. Ressurreição antes do milênio. O pré-milenismo diz que tem uma antes do milênio. O amilenismo diz, olha, não tem nenhuma. Pós-milenismo também não tem nenhuma antes do milênio. 1000 anos de Apocalipse. Para o pré-milenismo é um evento futuro, vai acontecer. Para o amilenismo e o pós-milenismo está acontecendo agora. A ressurreição para o pré-milenismo são 2 ressurreições. Para o amilenismo e o pós-milenismo só tem uma ressurreição. A interpretação literal dos 1000 anos para o pré-milenismo, a interpretação é sim literal, 1000 anos literais. Para o amilenismo e o pós-milenismo, não são literais, é um período de tempo indeterminado. Alianças do Antigo Testamento incondicionais, ou seja, que Deus vai se cumprir. E esse é um dos fatores, né, um dos argumentos favoráveis ao pré-milenismo, porque existem ainda determinadas profecias que não se cumpriram, que se acredita que vão ser cumpridas somente no período do milênio. Então essas alianças do Antigo Testamento são incondicionais. Para o pré-milenismo, essas alianças são incondicionais. Deus vai cumprir o que ele prometeu, tudinho ele vai cumprir. Mas para o amilenismo e o pós-milenismo, essas alianças não são, as alianças do Antigo Testamento não são incondicionais. Diferenças entre Israel e a igreja, né? Para o pré-milenismo são muitas as diferenças. Israel é Israel, igreja é igreja. Já
para o amilenismo e o pós-milenismo não existem diferenças. A igreja é meio que uma continuação, uma continuidade de Israel. Tá bom? Então, esse é basicamente aí o resumo dos 3 posicionamentos, as 3 vertentes, né, o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. Espero que você possa ter compreendido. Disse que eu não queria que a aula ficasse extensa, 45 minutos. Mas é um assunto que é difícil, né? A menos que dissesse, explicasse bem superficialmente, não lesse nenhum texto e não comentasse. Olha, esse é o pré-milenismo, o amilenismo, o pós-milenismo e tal. Tchau, vamos embora. Mas eu acho que não alcançaria o objetivo, né? E nem aqui esgotamos, né? Como eu disse desde o início, não esgotamos. Não fomos exaustivos aqui acerca desse tema. Mas acredito que lançamos alguma luz acerca do tema e que você pode continuar pesquisando com bons livros, né? Até mesmo tem alguma coisa interessante na internet, né? No YouTube, pesquisando, analisando e chegando a um consenso. Basicamente é isso que nós falamos aqui nesse vídeo. Então, eu quero pedir mais uma vez para você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, comente aqui nesse vídeo, comente de forma respeitosa. Se você não concorda, você pode colocar o seu posicionamento, claro que nós vamos respeitar, mas comente de uma forma respeitosa, palavras que possam agregar, possam edificar e não promover a dissensão. A palavra branda, ela desvia o furor, né? Agora a palavra dura, ela suscita a ira, né? É o que ensina o sábio do livro de Provérbios, Salomão. Tá bom? Então ficamos por aqui. Eu quero orar com você antes da gente encerrar essa aula, fazer uma breve oração com você. Em nome de Jesus. Pai querido, te louvamos, adoramos o teu nome por mais essa oportunidade. Te peço que o teu Espírito Santo possa estar inculcando essas palavras, ó Deus, a palavra do Senhor no coração de cada um dos internautas, cada um daqueles que assistiram essa aula até aqui. O Senhor esteja abençoando poderosamente a vida de cada um, dando entendimento da tua palavra, de modo que, apesar das incertezas a respeito dos pormenores de como se dará a vinda do Senhor e o que acontecerá depois, temos uma certeza, que o Senhor virá, buscará a tua igreja, nós devemos estar preparados e o que o Senhor irá fazer será sempre o melhor. O Senhor vai instaurar o seu reino maravilhoso de paz, santidade, de justiça, do qual nós queremos fazer parte e cremos que faremos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus, ó Pai. Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, muito obrigado. Jesus abençoe. Um forte abraço do pastor Patrick e até a próxima aula, se assim o nosso bom Deus permitir.